Dando seguimento, então, ao estudo de Gênesis, nós vamos hoje estudar o capítulo 13, a partir ali dos versículos 5 a 18. Mas eu tomei liberdade, até por esse personagem, que muitas vezes ele é colocado em segundo plano nos nossos estudos, e fazer um panorama aqui dessa figura, né, desse homem chamado Ló. Principalmente, né, no avançar ali do capítulo 14 e do capítulo 19, que encerra a história dele. Então nós vamos ler inicialmente aqui Gênesis 13, versículos 5 até o 18. Gênesis 13, versículos 5 até o 18. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes, pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, e a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. O capítulo 13, então, ele vai falar dessa separação de Abraão e Ló. Na sequência aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou começar pelas consequências dessa separação. Abraão e Ló se separam. Quais foram as consequências iniciais dessa separação? A primeira consequência foi que ele saiu da onde ele estava, ali em Canaã, e aí a gente precisa retornar um pouquinho aqui no contexto, no capítulo 12, quando Abraão, então, Canaã passa por um período de seca, de fome, ele sobe ao Egito. No início do capítulo 13, então, mostra já a saída dele do Egito e retornando, então, para Canaã, quando acontece aqui esse conflito. É importante primeiro a gente dizer que esse conflito não foi entre Abraão e Ló, foi entre os funcionários, foi entre os pastores de gado, de ovelha. Quando fala gado, é todos os animais, não só o gado bovino. Então, esses pastores, esses funcionários, eles estavam se desentendendo. Abraão, vendo isso, então ele chama Ló e diz: vamos ter que nos separar, você vai ter que ir para um caminho e eu vou ter que ir para outro. E nessa separação, então, Ló escolhe Sodoma. Nós vamos ver isso no versículo 10 e versículo 11. Ele escolhe Sodoma. No capítulo 14, há aqui uma guerra entre os reis aqui da Mesopotâmia, e pelo fato de ele estar em Sodoma, ele é levado cativo, ele tem uma consequência. Ele retorna, a gente vai ver isso mais à frente, ainda no capítulo 14. Abraão, então, reúne 318 homens, vai até aquela região, consegue resgatar ele do cativeiro, ele retorna novamente para Sodoma. Há, então, a destruição da cidade, a sua mulher vira ali a estátua, ele perde os seus bens, no fim ele teve que morar numa caverna isolada, e as suas filhas tiveram relação com ele. Foram consequências que vieram a partir dessa separação e a partir da escolha dele. E aí eu vou voltar aqui para mostrar quem foi esse homem. Por que a gente precisa estudar esse homem? Quem foi Ló? Qual a importância de Ló aqui para o nosso estudo? Primeiramente, a gente precisa dizer que Ló foi sobrinho de Abraão.
Abraão já tinha no capítulo 12, no capítulo 12, sido chamado por Deus, e Deus já tinha feito promessas ali. Ainda no capítulo 13, depois da escolha dele, Deus mais uma vez conforta Abraão e diz: fica tranquilo, a terra que eu te prometi, eu te darei. As promessas que eu te fiz vão ser cumpridas. E Ló já tinha visto isso. Ló já sabia quem era Abraão. Ló sabia que Abraão já tinha recebido uma promessa da parte de Deus. E mesmo assim, ele em nenhum momento parou para pensar, meditar, consultar a Deus se a separação, se cada um tomar um caminho, seria a melhor opção. Então Ló era sobrinho de Abraão, estava com ele desde o capítulo 11, passando desde a peregrinação até o Egito. Aqui no início do texto a gente vê a menção de que eles estavam retornando do Egito. Então Abraão e Ló, eles já têm uma história já desde o falecimento do pai de Ló. Abraão era uma espécie de mentor, de um mestre ali para Ló. Era alguém que ele deveria se inspirar. Mesmo assim, ele não teve qualquer tipo de referência com ele. Por que é importante estudar Ló? Ló, dentro da genealogia, o pai dele era Arã, irmão de Abraão. Por conta dessa situação das filhas dele, que nós vamos ver no capítulo 19, gerou dois grandes povos, os moabitas e os amonitas, que nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento, que foram dois povos inimigos do povo de Israel. Então a descendência de Ló foi uma descendência que trouxe inimizade, que trouxe inimigos ao povo de Deus. Então nós vamos ver que uma das consequências dessa decisão de Ló, de ir para Sodoma, e a partir dali também não ter feito a diferença, não ter se posicionado contra o pecado, fez com que as suas filhas também praticassem e pensassem naquela atitude de ter relação com seu pai, e gerou dois grandes povos ali que foram inimigos do povo de Israel. Então, esse texto ele vai mostrar a separação de Ló e de Abraão. E pensando em algumas consequências, em algumas ações, em algumas motivações sobre por que Ló tomou essa decisão, a gente precisa pensar também em ações, em atitudes, em motivações que também são nossas. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Ló, ele tinha o seu coração a ganância, a cobiça, a soberba, assim como o nosso. A decisão de Ló não foi uma decisão pensando no reino, pensando na edificação, pensando em cumprir alguma promessa que Deus tinha feito a Abraão, não foi indagando em nenhum momento se aquilo era o certo a ser feito. O coração de Ló estava voltado apenas para a riqueza, apenas para a expansão daquilo que ele tinha. Então, isso nós vamos ver logo na sequência aqui nos versículos 10, que é o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina no Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Interessante que se você olhar esse versículo 10, ele está entre parênteses, como se tivesse uma explicação. Quem escreveu aqui mostra o seguinte: se ele soubesse que seria destruído, ele não teria escolhido aquela região. Ele ainda não sabia que aquela região iria ser destruída. Ele olhou simplesmente porque aquela região era uma região fértil, uma região que tinha águas, como diz aqui o versículo, a campina do Jordão, era uma região próspera. E ele tinha conhecimento disso. Assim como também, no versículo 13, ele tinha conhecimento que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Se ele soubesse, então, que aquela região iria ser destruída, ele não teria escolhido. E ele sabia que aquela região já era uma região habitada por pecadores. Mesmo assim, na mesma hora, ele escolheu. E aqui eu queria só destacar um ponto, que Abraão não precisava ter dado a preferência de escolha. Abraão, ele abriu mão desse direito. Até como uma forma, até nos comentários a gente vai ver, como uma forma também de restaurar e se colocar como alguém maduro, perante os seus liderados, perante aquele povo. Já que a gente vai ver nos capítulos anteriores que Abraão também, assim como nós, também teve momentos de oscilações. E Ló, então, ele escolhe, assim como nós muitas vezes tomamos decisões apenas olhando para os olhos, apenas sendo guiado pelo nosso coração enganoso.
Ló comete outro erro. Nós vamos ver então que ele vai para aquela cidade, ele se estabelece, ele continua crescendo, os seus animais, né, continuam expandindo. No capítulo 19, já depois do retorno do cativeiro, nós vamos ver inclusive que aquele homem, que Ló, tinha até alguma influência, alguma liderança, era alguém importante na cidade, tanto que ele ficava à porta da cidade como se fosse um vigia, um juiz. Aquele homem tinha influência na cidade. Ló, ele, até por conta de todas as iniquidades, do pecado, das divisões que haviam, Ló, então, no capítulo 14, versículo 12, vai dizer o seguinte: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Ló foi levado cativo ali naquela cidade. Abraão, então, reúne, versículo 14, vai dizer que ele reúne, então, 318 homens, e foi até ali a região de Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e seus homens os feriu e o perseguiu. Então ele, já no cativeiro de Ló, ele é resgatado, e ao invés dele aprender de que aquilo não era um local adequado para ele continuar, o que ele fez? Ele retorna. E aqui eu só consigo entender e ver como nós muitas vezes retornamos para onde nós erramos. Nós erramos e voltamos novamente ao ponto inicial do nosso erro. E continuamos no mesmo ambiente de pecado, no mesmo ambiente que gera consequências drásticas para as nossas vidas. Nós não aprendemos. E Ló não aprendeu. Ló preferiu retornar para aquela cidade. Por que ele preferiu retornar? Porque aquele era um ambiente confortável para ele. Aquele era um ambiente em que ele já tinha se acostumado. Vocês devem estar se perguntando até pelo quadro que eu estou desenhando aqui de Ló, como é que pode, lá em 2 Pedro, até no primeiro dia o pastor mencionou isso, como é que Ló foi considerado justo. Ainda tem mais coisa aqui, daqui a pouco a gente vai, não tem como a gente responder essa pergunta apenas com a passagem de 2 Pedro. A gente precisa fazer um panorama maior, aqui em Gênesis também, para mostrar que Ló teve aqui os seus pecados, as suas falhas, assim como nós, mas a graça realmente de Deus, o sangue de Cristo que nos justificou. Então Ló, nós vamos ver até pelas ações seguintes, que Ló não foi justificado pelas suas ações. Ló também não foi justificado porque Abraão orou por ele e os anjos foram lá e o resgataram. Porque até no resgate ele resistiu. Na hora que os anjos chegam lá e falam, essa cidade vai ser destruída, na mesma hora ele não saiu correndo e, glória a Deus, e tomou atitude. Não. Ele ainda resistiu a sair daquela cidade. E Deus havia inclusive ordenado, não olhem para trás. A esposa dele olhou e aconteceu que nós vamos ver no capítulo 19. Então, a segunda ação, a segunda motivação, a segunda lição que eu aprendo com a história de Ló é que nós não devemos voltar para onde nós já fomos destruídos, onde nós pecamos. Nós não podemos parar, nós não podemos retornar. Nós precisamos aprender com os nossos erros, com os nossos pecados e avançar. Ló não aprendeu. A terceira lição que eu aprendo com a história dele é que ele era alguém importante. Era alguém que poderia ter exercido influência naquela cidade, mas ele não exerceu. Tanto que quando os homens daquela cidade veem 2 anjos ali hospedados, e os anjos então falam para ele sair imediatamente daquela cidade. Os homens tentam entrar na casa, e ele explica, no capítulo 19, aqui, versículo 9, tinha marcado 10.
Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Aqueles homens daquela cidade não viam Ló como um referencial. Eles questionam: como assim? Quem é você para falar alguma coisa para a gente agora? Será que nós temos sido omissos? Será que nós temos nos posicionado no nosso trabalho, na nossa família? Será que as pessoas nos veem como mais um naquele meio, ou nos enxergam como alguém diferente? Como alguém que, quando fala, quando aconselha, quando faz menção a alguma ordem de Deus, quando faz menção à palavra, as pessoas veem aquilo como algo que seja íntegro, como algo que seja fiel. Nós aprendemos então que não adianta você ser importante. Não adianta você ser sobrinho de Abraão. Não adianta você ter riqueza. Não adianta você ser alguém importante se você não é sal, se você não é luz, se você não faz a diferença, se você não mostra e não representa Cristo Jesus. Nós temos aprendido nesses dias aqui que não vão ser as nossas ações, as nossas atitudes que vão nos tornar pessoas piedosas. Fazemos isso como consequência daquilo que Cristo nos fez, nos transformou. E Ló ainda não havia experimentado isso. Embora ele já soubesse das promessas que Deus tinha feito a seu tio, aquilo não representou nada. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer, inclusive, que Ló é um modelo de crente a reboque, um modelo de crente que é carregado. A vida inteira de Ló você vai ver ele sendo carregado pelo seu tio. Até no momento da destruição da cidade, ele precisou ser carregado, ele precisou ser puxado. Porque nem isso ele foi capaz de fazer. Quantos irmãos, quantos cristãos estão andando e levando a sua vida a reboque? Esse final de semana vai ter a conferência teológica. Você de imediato já não faz sua inscrição, participa, se motiva. Às vezes alguém tem que falar para você, te pressionar. Às vezes a sua esposa, seu pai, sua mãe tem que fazer a sua inscrição, te acordar cedo para você vir. Não nos colocamos como alguém que confia plenamente na palavra e naquilo que Deus quer falar a nós. A quarta lição que eu vejo aqui, e aí o capítulo 19 vai mostrar muito bem isso, é que Ló perdeu o seu referencial de moralidade. Ele se envolveu com aquela cidade. Tanto que, quando aqueles homens tentam abusar dos anjos, ele oferece as suas filhas. Como algo natural, algo normal. Como pode? Ele abriu mão da integridade da sua família. Será que temos abrido mão da integridade da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa, por conta dos pecados e por conta do envolvimento nosso com o mundo? Ló nos ensina isso. Nos ensina que é muito sutil se contaminar e se deixar levar pelo mundo. E as suas filhas, ele não foi exemplo para suas filhas. Tanto que as suas filhas, na primeira dificuldade, logo na sequência, quando eles saem da cidade, eles estão ali na caverna, elas pensam: vamos ficar sem proteção. Não vamos ter pai, não vamos ter marido, não temos filhos. Precisamos encontrar uma solução, precisamos dar um jeito. E aí tomam um atalho. Logo no início da história, nós vimos que a sua motivação foi a ganância, foi os olhos, foi a vaidade. Ele vai terminar a sua história sem nada. Ele vai terminar a sua história sem absolutamente nada. Tudo o que ele buscava, ele perdeu. Foi destruído. Ló demora a sair de Sodoma. É a última lição que eu vejo. Muitas vezes os confortos da vida, a forma como nós nos inserimos em determinados contextos, sejam trabalho, profissional, família, igreja, nos deixam acomodados. E aí a gente começa a construir as nossas verdades.
A gente começa a não entender mais o que é certo, o que é correto, como sendo realmente o padrão de Deus, o padrão de excelência. Quando Deus claramente fala conosco por meio da sua palavra, quando Deus fala claramente conosco, às vezes por meio de um familiar, de um pai, de um parente, de um amigo, a gente demora a tomar atitude. A gente tenta racionalizar demais, a gente tenta ver se de fato aquilo é Deus que está falando. A gente não consegue mais ter uma percepção da urgência da transformação, da urgência da santificação, da urgência de sair daquele lugar em que nós estamos, da urgência de sairmos do lamaçal de pecados que nós estamos. E aí nós ficamos presos. Eu olho para trás mas eu vou ter que deixar meus bens, eu vou ter que deixar o meu conforto, eu vou ter que deixar uma amizade que eu tanto gosto. Eu vou ter que sair dessa igreja que não prega o evangelho bíblico, que prega prosperidade, que prega outras coisas que não a palavra. Mas as pessoas são legais. E eu continuo preso, mesmo Deus te puxando. O versículo 16 vai dizer o seguinte, capítulo 19, versículo 16. Quando a cidade já estava prestes a destruir. Como, porém, se demorasse, pegaram uns homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas. Ele teve que ser pego pela mão. Sai daí, vai ser destruído tudo. Você continua ainda pensando muito. E ele saiu, e ele deixou de ser destruído. A cidade foi destruída, mas Deus poupou ele e as suas filhas. Eu queria só voltar a um ponto que eu acabei passando despercebido, que é importante, que eu até vi aqui no versículo. Quando os anjos chegaram até Sodoma e falaram com Ló que a cidade ia ser destruída, ele ainda teve tempo de falar com os seus futuros genros, que eram os pretendidos das suas filhas. E Ló sequer conseguiu influenciar os seus futuros genros para sair daquela cidade. Eles não acreditaram. Então Ló, além de não visar a integridade da sua família, aqueles que seriam os futuros maridos das suas filhas, eram pessoas que estavam totalmente entregues e contaminadas ao pecado naquela cidade. Então o contexto daqui da vida de Ló tem muito a nos ensinar. E tudo isso com base em uma escolha, em uma decisão. Decisão que não foi tomada pensando no reino, mas visando apenas a sua ganância e a sua cobiça. Então, por que Ló foi poupado, então, da destruição? O próprio versículo 16 vai mostrar que Deus é o quê? Misericordioso. Por que Deus não nos destrói? Por que Deus não nos elimina? Porque todos os domingos nós temos que continuar estudando, durante a semana cometemos erros, falhas. A vida de Ló e o testemunho de Ló nos mostra claramente que eu e você somos pecadores. E que se não for Cristo, se não for Deus, se não for a misericórdia, se não for a sua graça, nós seremos destruídos. Deus poupou a vida de Ló porque Deus é misericordioso. Nós também podemos entender essa parte também, no primeiro momento, quando Ló foi cativo, Deus usou o quê? A espada. Deus usou a guerra para livrar Ló. No segundo momento, já aqui no momento da destruição, se a gente retorna nos capítulos 15, 18, enfim, nos capítulos anteriores, nós vamos ver que Abraão intercedeu por Ló. E o interessante é que nenhum justo era encontrado ali. Abraão vai conversando e vai tendo ali, inclusive, a ousadia de conversar com Deus e vai diminuindo cada vez mais a quantidade de justos. E aí, no final, Ló e a sua família são poupados. Isso nos mostra claramente que, apesar das nossas falhas, apesar de quem nós somos, existem pessoas que oram e que intercedem por nós. Abraão intercedeu por Ló.
mas tem gente intercedendo pela minha vida, pela sua vida, tem gente intercedendo pela vida do pastor, pela vida da Lúcia. E a gente não tem nem dimensão muitas vezes. E a oração, como diz lá em Tiago, ela pode muito. A súplica do justo pode muito. Confessemos uns aos outros os nossos pecados. Um segundo momento que eu queria deixar aqui é que Ló, ele pereceu. Ele pereceu porque ele acreditava que a sua decisão era a melhor. E a sua decisão o levou à morte, o levou à destruição. Todos os seus bens pereceram. Ló não salvou nada. A família de Ló terminou em grande tragédia. Ele perdeu sua esposa, situação com suas filhas e toda a consequência ali dos moabitas e dos amonitas. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Só existe um caminho que não vai nos conduzir à morte. E esse caminho, ele é único. Chama-se Cristo Jesus. Só existe esse caminho que não vai nos levar à morte. Vai nos levar à vida. A vida eterna. Ló, com as suas escolhas, com as suas decisões, sem consultar Deus, com seu coração corrupto, enganoso, teve a sua vida destruída. Ele foi poupado da destruição momentânea. Mas aquilo que ele tinha, ele perdeu. E aí, como compreender lá, 2 Pedro, vamos lá para 2 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 6. Só é importante dizer aqui que vou fazer apenas um breve comentário, porque aqui é matéria para o seminário e para o pastor estudar, ficar um ano estudando e compreendendo. Não tenho nenhum objetivo de fazer todo um panorama e uma análise desse versículo, porque tudo que eu li é muito complexo para mim. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Como olhar para Ló e ainda encontrar ele um homem justo? A explicação está em Cristo Jesus. Não tem como a gente olhar para a vida de Ló, e assim como a nossa vida, e achar que as obras vão nos justificar. Não vão. Vamos cair, vamos perder tudo. E aí, quando chegar o grande dia, nem todo aquele que chama Senhor, Senhor, e aí, aparta-te. Não seremos conhecidos, porque acreditávamos que apenas as nossas boas ações iriam nos justificar. Coube Deus salvar Ló. Coube Deus livrar Ló. Não que ele também aprovasse tudo, não. Acho que nós temos aqui, e a própria palavra ela é clara em relação a isso, que ele também se incomodava com aquele contexto, com todo aquele contexto de pecados. Assim como nós também nos incomodamos quando passa aqui a parada gay e a gente fecha ali às vezes o portão, mas a gente só se incomoda. A gente não prega, no dia ali a gente prepara uma mobilização, às vezes a gente fica com medo,
aquele nosso parente que não aceitou Cristo ainda, a gente se incomoda, mas a gente não toma nenhuma atitude. E às vezes nós até sofremos, calados, ficamos ansiosos. Tomar uma atitude é entender e compreender a verdade do Evangelho. Ló ainda não havia compreendido a verdade do Evangelho. Quando eu olho para a história de Ló e vejo que ele já tinha presenciado a promessa que Deus tinha feito a Abraão, e ele não quis isso. Ele tomou outra atitude, outra ação. Eu vejo muitas vezes nós, sabendo o caminho que nós devemos tomar, e nós não tomamos. Então, gostaria de finalizar então, repetindo mais uma vez esse versículo. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então que Deus tenha misericórdia de nós, assim como Ele teve de Ló. Que apesar das suas falhas, ele ainda foi chamado de justo. E que possamos olhar para as nossas vidas e compreender que apesar de nós, que apesar de quem nós somos, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Deus tem um propósito na história. Estamos em processo de santificação, ainda não somos completamente regenerados. Estamos em processo. E precisamos lutar com vigor, confiando, mesmo que o cenário pareça difícil. Porque o contexto de Canaã, naquele momento, quando a escolha de Ló foi feita, era de seca. Era um contexto que não era fácil. E Deus reforça para Abraão: eu não te prometi a terra? E Abraão ficou tranquilo. Ló achou que tinha tomado a decisão certa. Então tem muita gente enganada. E que nós não estejamos nesse processo de enganação, acreditando que o mundo, que as belezas do mundo é que vão nos satisfazer. Mas que possamos olhar realmente para a cruz de Cristo, com humildade, com santidade, buscando de fato fazer a vontade de Deus. Vamos orar para encerrar? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa palavra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ser encontrados fiéis a Ti, ó Deus. Que apesar de nós, ó Pai, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas iniquidades, Senhor, apesar, ó Deus, muitas vezes, Senhor, de cairmos, ó Pai, de olharmos para Ti, ó Deus, e nos colocarmos, ó Deus, às vezes tão distantes de Ti, ó Deus, seja por não confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas, seja, ó Deus, por alimentarmos a carne, Senhor. Que tudo isso, ó Pai, seja realmente motivo de transformação, Deus, que o Senhor nos auxilie, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos auxilie nessa tarefa, Pai, de sermos cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor, que possamos fazer diferença nesse mundo, Pai, nos posicionarmos, ó Pai, não andarmos a reboque, Deus, sermos carregados, ó Deus, por outros, ó Pai, mas que possamos, ó Deus, ser carregados unicamente por Cristo, ó Pai, que Cristo Jesus, ó Pai, seja o nosso alvo, Senhor. E que possamos, ó Deus, tomar decisões corretas, ó Deus, decisões que sejam baseadas na Tua Palavra, Deus, que possamos orar, que possamos Te consultar, ó Pai, em cada passo das nossas vidas. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém por essa palavra. Louvo a Deus pela vida do Carlos, resposta de oração. E possamos perseverar, né? Firmes, buscando agradar o nosso Deus. Quero convidar todo mundo a se colocar em pé aí. Levanta, dá uma esticada, dá um oi. Oi, vivente, do outro lado assim. E agora nós vamos para o nosso segundo momento com outro Carlos, né? Carlos Augusto. Pode sentar, irmãos. E antes disso temos aqui, ó, o nosso sorteio. E pastor, esqueci de novo, por favor, me alcança aí essa sacolinha, por gentileza. Obrigado, Carlos. Vamos lá, ó, descobri o 24, né, de ontem, do Mundo Online aí. Não sei como que o cidadão vai buscar.
Estão sabendo, tem gente de Teresina, né? Teresina, Rio Grande do Sul, o pessoal está acompanhando a nossa conferência no mundo online. Mas, no caso, foi o Paulo Coelho que ganhou o nosso Ensinando para Transformar Vidas. Então, então, alguém vai ter que levar para o Viver... Para quem? É o Eric, mas vamos ver quem que chega primeiro, né? Quem que vai visitar lá, depois o Eric. Pega aqui, Eric. Dá um jeito de chegar no teu pai. Se vira, manda Sedex. Certo. Então, vamos fazer um sorteio aqui deste livro do John Piper, Plena Satisfação em Deus, Deus glorificado e a alma satisfeita. É um livretinho, mas ele é muito profundo, vale a pena essa leitura. E antes de eu ir para o seminário, foi um dos livros